O Ford Ranger preto levantava poeira na estrada de terra batida que serpenteava entre os morros de Tiradentes. Gustavo Ribeiro segurava o volante com força, sentindo cada solavanco reverberar em seu peito ainda sensível. 3 semanas haviam se passado desde que desabara no escritório, no meio de uma reunião com investidores japoneses, com uma dor lancinante atravessando seu braço esquerdo como uma lâmina em brasa. Infarto fulminante, havia dito o doutor. Fernando Martins, seu cardiologista, com aquela seriedade que só os médicos conseguem imprimir nas palavras. Senhor Ribeiro, o senhor tem 45 anos, mas seu coração está envelhecido como o de um homem de 70. Se não mudar radicalmente seu estilo de vida, não chegará aos 50. Gustavo bufou lembrando-se da conversa. Descanso absoluto. Nada de escritório, nada de reuniões, nada de telefone tocando a cada 5 minutos. Por isso estava ali, dirigindo em direção à propriedade que herdara do avô Benedito e que não visitava há mais de 15 anos. Um refúgio forçado em meio ao nada, longe da agitação de São Paulo, longe dos números que dançavam em sua cabeça dia e noite. A estrada fazia uma curva acentuada à direita e então ele a viu. A casa de tijolos aparentes, com suas janelas azuis desbotadas pelo tempo, erguia-se modestamente entre 2 amendoeiras centenárias. O telhado de telhas coloniais estava coberto por uma fina camada de musgo, e a varanda de madeira que circundava a construção parecia ter ganhado algumas tábuas soltas nos últimos anos. Era exatamente como se lembrava da infância, quando passava as férias escolares ali correndo descalço pela grama e subindo nas árvores frutíferas do quintal. Mas algo estava diferente. Fumaça subia da chaminé de pedra. Roupas coloridas balançavam no varal improvisado entre 2 postes. E havia vozes. Vozes de crianças brincando. Gustavo pisou no freio com mais força do que pretendia, fazendo o carro derrapar levemente na terra solta. Seu coração acelerou. E não era por causa do susto. Era indignação pura. Alguém havia invadido sua propriedade. Desceu do carro com passos firmes, ajustando automaticamente o nó da gravata que não estava usando. Mesmo em trajes casuais, camisa polo azul marinho e calça jeans, mantinha a postura ereta e o semblante sério que intimidava funcionários e concorrentes em São Paulo. Décadas construindo um império empresarial não se apagavam simplesmente porque um médico havia ordenado descanso. Com licença, gritou caminhando em direção à varanda. Há alguém aí? O barulho de passos apressados ecoou do interior da casa. Uma mulher apareceu na porta, segurando uma toalha nas mãos molhadas. Gustavo parou onde estava, surpreendido por um instante. Ela deveria ter uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desalinhado, usando um vestido simples de algodão florido que já havia visto dias melhores. Seus olhos castanhos revelavam uma mistura de medo e determinação que ele reconheceu imediatamente. Era o mesmo olhar que via em empresários acuados durante negociações difíceis. «Boa tarde», disse ela, a voz firme apesar do nervosismo visível. «O senhor precisa de alguma coisa?» 2 crianças apareceram atrás dela. Um menino de uns 8 anos, magro e alto para a idade, observava Gustavo com curiosidade. Uma menina menor, talvez 6 anos, se escondeu parcialmente atrás da saia da mãe, apenas os grandes olhos escuros visíveis. «Preciso de alguma coisa?» Gustavo repetiu, sua voz subindo 1/8. «Esta é minha propriedade. Eu deveria estar perguntando o que vocês estão fazendo aqui». A mulher empalideceu, mas manteve o queixo erguido. «Seu nome é Gustavo Ribeiro?» «Exato. E vocês são?» «Cristiane Oliveira», ela respondeu após uma pausa. «Estes são meus filhos, Tiago e Mariana». Gustavo esperou por mais explicações, mas elas não vieram. A mulher simplesmente ficou ali, parada na porta como se fosse dona do lugar. A audácia dela era impressionante. «Muito bem, Cristiane. Agora me explique como entraram na minha casa, e principalmente quando pretendem sair. Nós não tínhamos para onde ir», ela disse finalmente a voz mais baixa. «A casa estava abandonada há anos. Pensaram errado», Gustavo cortou. «Isto aqui não é abrigo público, é propriedade privada». O menino deu um passo à frente, colocando-se protetor na frente da mãe. «Minha mãe não é ladra.
disse com uma coragem que impressionou Gustavo. Nós cuidamos da casa. Ela está muito melhor agora. Gustavo olhou ao redor e teve que admitir que o garoto estava certo. A varanda, que se lembrava coberta de folhas secas e teia de aranha, agora estava limpa e organizada. Havia vasos com plantas floridas alinhados contra a parede. As janelas brilhavam como se tivessem sido lavadas recentemente. O jardim frontal, antes um matagal de mato alto, agora exibia canteiros caprichosamente organizados com temperos e flores coloridas. Isso não muda o fato de que vocês não têm direito de estar aqui, disse, embora com menos convicção na voz. Cristiane desceu os degraus da varanda devagar, como se aproximasse de um animal selvagem. Senhor Gustavo, eu sei que não temos o direito legal de estar aqui, mas se me der alguns dias posso encontrar outro lugar para irmos. Alguns dias? Gustavo quase riu. Eu vim aqui para descansar, não para administrar uma pensão. Por favor. A palavra saiu como um sussurro, mas carregada de tanto desespero que Gustavo sentiu algo se mexer em seu peito. Só até eu conseguir outro lugar. Não vamos incomodar. Gustavo estudou o rosto dela. Havia orgulho ali, mas também vulnerabilidade e cansaço. Um tipo de cansaço que ele conhecia bem, embora as causas fossem diferentes. Era o esgotamento de quem carrega responsabilidades pesadas demais para os ombros. Onde está o pai das crianças? Perguntou abruptamente. O rosto de Cristiane se fechou. Ele não está mais conosco. Separados? Não. Ela engoliu em seco. Ele se foi há 8 meses. Um acidente no canteiro de obras onde trabalhava. O silêncio se estendeu entre eles. Gustavo sentiu-se desconfortável, não acostumado a lidar com situações pessoais tão cruas. No mundo corporativo, problemas familiares eram mantidos longe das salas de reunião. Aqui, sob o sol quente de Minas Gerais, com 2 crianças órfãs olhando para ele com esperança misturada ao medo, as regras eram outras. E desde então vocês vivem como invasores? A pergunta saiu mais dura do que pretendia. Cristiane recuou como se tivesse levado um tapa. Tentei alugar um lugar, ela disse, a voz trêmula. Mas sem comprovação de renda, sem fiador, fiquei 2 meses morando na casa de uma prima em Belo Horizonte. Depois ela perdeu o emprego e não podia mais nos manter. Vim para Tiradentes porque uma amiga disse que havia trabalho na época do turismo, mas os quartos para alugar eram muito caros e os proprietários não aceitavam crianças. Então decidiram invadir minha casa. Estava vazia há anos, Tiago disse, novamente se intrometendo. Seu José da venda disse que o dono nunca aparecia. Gustavo franziu as sobrancelhas. Seu José? José Almeida da venda ali embaixo, Cristiane explicou, gesticulando vagamente em direção ao vale. Ele foi quem nos contou sobre a casa. Disse que conheceu o antigo dono dela. Meu avô. Seu avô? Os olhos de Cristiane se arregalaram. Seu José sempre fala do Benedito com muito carinho. Dizia que ele era um homem muito bom, que ajudava todo mundo na região. Gustavo sentiu um aperto estranho na garganta. Benedito Ribeiro havia sido um homem simples, dono de uma pequena serraria e de algumas cabeças de gado. Muito diferente do neto que se tornara um empresário urbano focado apenas em lucros e planilhas. Isso não muda nada, disse, mais para si mesmo do que para ela. Vocês não podem ficar aqui. Eu sei, Cristiane concordou rapidamente. Só preciso de um tempo para me organizar. 1 semana, talvez 2. 2 semanas? Gustavo passou a mão pelos cabelos. Eu vim aqui para ter paz e sossego. Nós não vamos incomodar, ela repetiu. A casa é grande, o senhor pode ficar no quarto principal e nós nos acomodamos na parte dos fundos. Mal vai perceber que estamos aqui. Gustavo olhou para a casa que conhecia como a palma da mão. 4 quartos, 2 salas, cozinha ampla, mais os anexos onde o avô guardava ferramentas e grãos. Era grande o suficiente para uma família de 5 pessoas, quanto mais para 4, mas a questão não era espaço. Era princípio. Escute bem, começou, assumindo o tom que usava para fechar negócios. Eu não sou uma organização de caridade. Vim aqui para me recuperar de um problema sério de saúde e não posso ter a distração de... Parou no meio da frase quando viu Mariana, a menina menor, se aproximar timidamente. Ela carregava algo nas mãozinhas,
um pequeno buquê de flores do campo amarradas com um pedaço de barbante. Para o senhor ficar menos bravo, disse ela, estendendo as flores. Gustavo ficou olhando para o presente improvisado, completamente desarmado. Quando foi a última vez que alguém lhe havia dado flores? Sua ex-esposa, Júlia, costumava comprar arranjos caríssimos para decorar o apartamento, mas nunca havia colhido flores no jardim para ele. Na verdade, o apartamento deles nem tinha jardim. Aceitou o buquê, sentindo o perfume doce das pequenas margaridas e botões de ouro. Obrigado, murmurou. Mariana adora flores, Cristiane disse suavemente. Ela que plantou a maior parte do que o senhor vê no jardim. Gustavo olhou novamente ao redor, agora com outros olhos. Os canteiros não eram apenas organizados, eram cuidados com amor. Havia uma pequena cerca de bambu protegendo os temperos, pedrinhas brancas delimitando os caminhos, e até uma pequena espantalho vestido com roupas infantis no meio da horta. Quanto tempo vocês estão aqui? Perguntou. 6 meses, Cristiane respondeu. Chegamos no final do outono. 6 meses. Ela havia transformado sua propriedade abandonada em um lar em 6 meses. Gustavo se lembrava vagamente de como a casa estava quando visitara pela última vez, logo após a partida do avô. Vidros quebrados, mato crescendo no quintal, umidade nas paredes. Agora, mesmo de fora, podia ver que alguém havia investido tempo e carinho em cada detalhe. Mãe, posso mostrar para o senhor a horta? Tiago perguntou animadamente. Tem tomate, alface, cenoura. E a senhora conseguiu fazer os pés de quiabo crescerem. Tiago, não enche o senhor, Cristiane repreendeu, mas havia orgulho em sua voz. Gustavo se pegou curioso. Quiabo. Minha mãe é muito boa com plantas, Mariana explicou solene. Ela fala com elas. Não falo com as plantas, Cristiane corrigiu corando levemente. Só cuido bem delas. Um silêncio confortável se instalou. Gustavo podia ouvir o vento sussurrando nas folhas das amendoeiras, o canto distante de um bem-te-vi e o barulho suave de água corrente que vinha da pequena nascente nos fundos da propriedade. Quando foi a última vez que havia prestado atenção a esses sons? Em São Paulo, o barulho constante do trânsito e das obras havia se tornado uma trilha sonora tão constante que ele nem percebia mais. Olha só, murmurou mais para si mesmo. Senhor? Cristiane inclinou a cabeça. Nada. Gustavo hesitou. Toda a sua experiência de vida lhe dizia para ser firme, para não se deixar enganar por lágrimas e histórias tocantes. Mas algo naquele lugar, naquele momento, fazia suas certezas vacilarem. Onde vocês dormiram ontem à noite? Na sala dos fundos, ela respondeu prontamente. Fizemos uma cama com colchonetes que consegui na igreja. E quando chove? Há uma goteira no teto ali, mas nós colocamos baldes. Gustavo olhou para o céu. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte oeste, a chuva típica de final de tarde que ele se lembrava da infância. Em algumas horas, seria uma tempestade de verdade. Está bem, disse finalmente, surpreendendo a si mesmo. Vocês podem ficar esta noite. Amanhã conversamos sobre o resto. O rosto de Cristiane se iluminou como se ele tivesse lhe dado o mundo. Sério? Oh, muito obrigada, senhor Gustavo. Não vai se arrepender, eu prometo. É só uma noite, ele enfatizou, tentando soar mais firme do que se sentia. E quero meu quarto arrumado. O principal. Claro, eu limpo tudo agora mesmo. Vai ficar perfeito. Enquanto Cristiane corria para dentro da casa, chamando as crianças para ajudarem. Gustavo ficou parado na varanda, ainda segurando o buquê de flores de Mariana. O que diabos havia acabado de fazer? Ele, que sempre tomava decisões baseadas em análises minuciosas e planilhas detalhadas, havia acabado de permitir que uma família de desconhecidos permanecesse em sua casa por impulso. Talvez fosse a medicação, ou o cansaço da viagem, ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em anos, alguém havia lhe dado flores simplesmente porque sim. O primeiro trovão ecoou ao longe, e Gustavo decidiu buscar sua bagagem no carro antes que a chuva chegasse. Seria apenas uma noite, disse a si mesmo. Amanhã, com a mente mais clara, tomaria a decisão certa. A decisão sensata.
A decisão que um empresário de sucesso tomaria. Mas enquanto carregava suas malas em direção à casa que agora cheirava a pão caseiro e tinha vozes de crianças ecoando pelos corredores, Gustavo não conseguia parar de sorrir. A chuva começou a cair quando Gustavo terminava de organizar suas roupas no guarda-roupa de madeira maciça que pertencera ao avô. O quarto principal havia sido limpo com um cuidado que o impressionou. Não havia um grão de poeira nas superfícies. As janelas brilhavam, e até as cortinas de linho amareladas pelo tempo estavam lavadas e passadas. Cristiane havia colocado flores frescas num vaso sobre a cômoda, e o cheiro de lavanda impregnava os lençóis recém-trocados. Do lado de fora, os primeiros pingos logo se transformaram em uma chuva torrencial que tamborilava no telhado de telhas com força crescente. Gustavo se aproximou da janela e observou a água escorrendo pelas calhas, formando pequenas cascatas que caíam no jardim. A luz do final de tarde, que ficava cada vez mais escura com as nuvens carregadas, pôde ver Cristiane correndo pelo quintal, recolhendo as roupas do varal com movimentos rápidos e precisos. Ela não havia pedido ajuda, mas algo em Gustavo o impulsionou em direção à porta. Talvez fossem os anos de reuniões intermináveis que haviam atrofiado seu instinto de ajudar os outros. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que agir por impulso era algo completamente novo em sua vida, rigidamente controlada. Desceu as escadas correndo e saiu na chuva sem pensar duas vezes. A água gelada o encharcou em segundos, grudando a camisa polo em seu corpo e fazendo-o tremer. "Deixe-me ajudar!" gritou por cima do barulho da chuva. Cristiane olhou para ele com surpresa, mas não protestou. Juntos recolheram rapidamente as roupas ainda úmidas, correndo de um lado para outro do varal, como se fossem parceiros de dança em uma coreografia maluca. Quando terminaram, os dois estavam completamente encharcados e rindo como crianças. "O senhor está ensopado!" Cristiane gritou, tentando se proteger da chuva com uma das camisetas que segurava. "Você também", ele respondeu, rindo mais alto do que havia rido em meses. Correram para a varanda coberta, onde ficaram parados por um momento, pingando e ofegantes. Gustavo passou a mão pelos cabelos molhados, sentindo-se ridiculamente bem disposto. Quando foi a última vez que se molhara na chuva? Provavelmente quando era criança, brincando neste mesmo quintal. "Mãe, senhor Gustavo!" Tiago apareceu na porta, os olhos arregalados. "Vocês estão encharcados." "Só um pouquinho", Gustavo disse, torcendo a barra da camisa e fazendo uma poça no chão da varanda. Mariana apareceu atrás do irmão carregando uma toalha grande. "Eu trouxe para a mãe", disse, mas ofereceu a toalha primeiro para Gustavo. "Obrigado, Mariana, mas sua mãe precisa mais do que eu." "Não, não", Cristiane protestou. "O senhor é o dono da casa." Eles ficaram ali parados, os dois encharcados, empurrando a toalha um para o outro, enquanto as crianças observavam divertidas. Finalmente, Gustavo pegou a toalha e a abriu, envolvendo a todos os quatro num abraço coletivo improvisado. "Pronto", disse. "Agora todos estamos secos." Tiago e Mariana explodiram em gargalhadas, e até Cristiane sorriu de um jeito que iluminou todo o seu rosto. Por um momento, ali embaixo daquela toalha grande e felpuda, Gustavo se sentiu parte de algo que não conseguia nomear. Era quente e aconchegante, muito diferente da frieza polida de seu apartamento em São Paulo. "Acho que todos nós precisamos de roupas secas", Cristiane disse quando saíram de debaixo da toalha. "E de alguma coisa quente para beber." "Eu tenho chocolate quente", Mariana anunciou animadamente. "Eu sei fazer." "Você sabe?" Gustavo se abaixou para ficar na altura dela. "A mãe me ensinou. E fica bem gostoso, não é, Tiago?" O menino fez uma careta. "Fica doce demais. Eu prefiro café." "Café?" Gustavo arqueou as sobrancelhas. "Você tem 8 anos." "Quase 9", Tiago corrigiu com dignidade. "E café com leite não é café de verdade." "Ele tem razão", Cristiane disse ainda sorrindo. "Café com leite é praticamente leite com cor." Gustavo se deu conta de que estava sorrindo também. Conversas sobre café com leite versus chocolate quente não faziam parte de seu repertório habitual, mas havia algo reconfortante naquela simplicidade. "Está bem", disse. "Que tal seu troco de roupa, e depois vocês me ensinam a fazer esse famoso chocolate quente da Mariana?"
De verdade? A menina praticamente saltou de alegria. O senhor quer aprender? Por que não? 20 minutos depois, Gustavo se viu na cozinha vestindo jeans secos e uma camisa de flanela que não usava há anos, observando Mariana comandar a Operação Chocolate Quente com a seriedade de um chefe renomado. A menina havia arrastado uma cadeira até o fogão, e em pé sobre ela, mexia uma panela com uma colher de pau quase do mesmo tamanho que ela. Tem que mexer sempre no mesmo sentido, ela explicou solenemente. Se mudar, empelota. Empelota? Gustavo repetiu a palavra, achando-a adorável. Fica com bolinhas, é ruim. Tiago estava sentado à mesa grande de madeira, fazendo o que parecia ser dever de casa sob a supervisão discreta de Cristiane, que preparava o jantar. Havia algo surpreendentemente doméstico e aconchegante em toda a cena. O cheiro de refogado no ar, o barulho suave da chuva no telhado, a concentração das crianças em suas respectivas tarefas. Onde vocês moram? Moravam antes? Gustavo perguntou, apoiando-se no balcão da cozinha. Em Belo Horizonte, Cristiane respondeu sem tirar os olhos das cenouras que picava. Num apartamentinho pequeno no bairro Cachoeirinha. E vocês gostavam de lá? Era a casa, Tiago disse simplesmente. Tinha meus amigos da escola e a padaria do seu Manuel que fazia pão doce toda sexta-feira. E tinha o parquinho, Mariana acrescentou, com balanço e gangorra. Mas aqui também é bom, Tiago se apressou em dizer, como se temesse ofender Gustavo. Aqui tem árvores para subir e o riacho e as galinhas do vizinho. Gustavo franziu as sobrancelhas. Galinhas do vizinho? Do seu Joaquim, Cristiane explicou. A propriedade ali do lado tem umas galinhas caipiras. Elas às vezes vêm até aqui procurar minhocas. E elas são muito engraçadas, Mariana acrescentou. Uma delas é meio cega e sempre se perde. Como vocês sabem que ela é meio cega? Porque ela bate nas coisas, Tiago disse como se fosse óbvio. Bateu na árvore 3 vezes ontem. Gustavo se pegou imaginando uma galinha míope batendo em árvores e teve que disfarçar um sorriso. Sua vida em São Paulo não incluía galinhas caipiras ou qualquer outro tipo de animal, na verdade. O apartamento dele, nos Jardins, tinha plantas ornamentais que uma empresa vinha regar 2 vezes por semana. Pronto, Mariana anunciou triunfante. O chocolate está pronto. O aroma doce e reconfortante se espalhou pela cozinha enquanto ela servia o chocolate quente em canecas desparelhadas, mas coloridas. Gustavo aceitou a sua, uma caneca azul com desenhos de flores que devia ser da própria menina, e tomou um gole. Nossa, disse genuinamente impressionado. Está delicioso, Mariana. A menina irradiou felicidade. É porque eu ponho canela. A mãe me ensinou que a canela deixa tudo mais gostoso. Sua mãe tem razão. Eles se sentaram à mesa e Gustavo se viu observando a dinâmica da família. Cristiane ajudava Tiago com problemas de matemática enquanto mantinha um olho na panela. Mariana desenhava num caderno velho, cantarolando baixinho, e todos eles pareciam perfeitamente à vontade uns com os outros. Era algo que ele não tinha visto há muito tempo. Talvez nunca tivesse visto, na verdade. Seu casamento com Júlia havia sido sempre formal, mesmo nos momentos íntimos. Eles jantavam em restaurantes caros, frequentavam eventos sociais importantes, viajavam para resorts exclusivos, mas sentar à mesa da cozinha tomando chocolate quente enquanto a chuva caía lá fora, isso nunca havia acontecido. Posso perguntar uma coisa? Disse, dirigindo-se principalmente a Cristiane. Claro. Como vocês conseguiram, Sisto? Gesticulou vagamente ao redor. Transformar uma casa abandonada em, bem, num lar. Cristiane parou de ajudar Tiago e olhou para ele com atenção. O senhor quer mesmo saber? Quero. No começo foi difícil, ela disse devagar. Quando chegamos aqui tinha mato até a cintura no quintal, vidros quebrados, uma família de gambás no sótão. As crianças ficaram assustadas na primeira noite. Eu chorei, Mariana confessou sem vergonha. Tinha ruído estranhos. Mas no dia seguinte, quando o sol nasceu, começamos a ver as possibilidades. Cristiane continuou. Tiago descobriu a nascente d'água nos fundos. Mariana encontrou algumas mudas de plantas que ainda estavam vivas debaixo do mato. E eu? A mãe chorou, Tiago disse com naturalidade. Mas chorou porque achou bonito. Gustavo olhou para Cristiane,
que havia corado levemente. Chorou porque achou bonito. A casa tem alma, ela disse simplesmente. Dava para sentir que tinha sido um lugar feliz, que pessoas boas haviam morado aqui. Meu avô, Gustavo murmurou. Sim, seu José nos contou histórias sobre ele, como ele ajudava todo mundo na região, como a casa sempre tinha a porta aberta para quem precisasse de um lugar para ficar. Gustavo sentiu novamente aquele aperto no peito. Benedito Ribeiro havia sido mesmo assim, generoso, acolhedor, sempre disposto a ajudar. Muito diferente do neto que havia se tornado um empresário frio e calculista. E então vocês decidiram ficar? Não exatamente, Cristiane disse. No início, era para ser só alguns dias mesmo, mas a cada dia que passava, as crianças ficavam mais animadas, mais adaptadas. E eu... A mãe começou a sorrir de novo. Tiago completou com a honestidade brutal das crianças. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Gustavo podia ver em Cristiane a luta entre orgulho e vulnerabilidade, a mesma luta que ele próprio conhecia bem, embora por motivos diferentes. E como vocês sobrevivem aqui? Perguntou suavemente. Financeiramente, quero dizer. Eu faço uns trabalhos na cidade, ela respondeu. Limpeza, cozinha para eventos, artesanato, e a horta nos ajuda muito com a comida. Além disso, hesitou. Além disso, seu José às vezes compra nossos verduras para a venda dele. E Dona Conceição, lá da pensão, encomenda doces para vender aos turistas. Você faz doces? Doce de abóbora, cocada, brigadeiro gourmet, Mariana enumerou orgulhosamente. Minha mãe faz os melhores doces do mundo. Os melhores do mundo é exagero, Cristiane disse, mas estava sorrindo. A conversa foi interrompida pelo barulho de algo caindo com estrondo lá fora. Todos olharam em direção à janela, onde se podia ver apenas a chuva pesada e a escuridão da noite. Foi o vento, Tiago disse. Às vezes derruba o galho da árvore grande. Qual árvore grande? Gustavo perguntou. A amendoeira do lado esquerdo, Cristiane explicou. Tem um galho meio solto que range quando venta forte. Gustavo conhecia aquela árvore. Havia subido nela centenas de vezes quando criança, colhendo as amêndoas direto do galho para comer. Lembrava-se vagamente de que o avô sempre dizia que precisava cortar aquele galho problemático, mas nunca havia cortado. Tem coração demais para machucar uma árvore velha, costumava dizer rindo. Amanhã eu dou uma olhada, ouviu-se dizendo. O senhor não precisa se preocupar, Cristiane disse rapidamente. Eu posso... Não, Gustavo cortou suavemente. É minha propriedade, minha responsabilidade. Mas enquanto dizia isso, se deu conta de que não era bem sobre responsabilidade. Era sobre querer cuidar daquele lugar, daquelas pessoas. Era sobre sentir-se útil de uma forma que não tinha nada a ver com planilhas ou relatórios de lucro. A chuva continuava forte lá fora, e a cozinha ficava cada vez mais aconchegante em contraste com a tempestade. Gustavo olhou ao redor, para as panelas antigas, mas bem cuidadas, para as cortinas simples, mas limpas, para a família que havia transformado sua casa abandonada num lar verdadeiro, e se perguntou quando foi a última vez que havia se sentido tão em paz. Senhor Gustavo? A voz de Mariana o trouxe de volta ao presente. Sim? O senhor vai ficar para o jantar? Ele olhou para Cristiane, que estava claramente tentando disfarçar a expectativa no olhar. Todas as fibras de sua personalidade empresarial gritavam para ele manter distância, estabelecer limites claros, não se envolver pessoalmente. Mas uma parte mais profunda de si mesmo, uma parte que havia ficado adormecida por anos, sussurrava algo diferente. Se não for incômodo, disse finalmente. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Mariana foi como ver o sol nascendo. E quando Gustavo olhou para Cristiane e viu a gratidão genuína em seus olhos, soube que havia tomado a decisão certa, pelo menos por aquela noite. Lá fora a tempestade continuava, mas dentro da cozinha quente e iluminada, rodeado pelo aroma de comida caseira e pelo som de risadas, Gustavo Ribeiro se sentiu mais em casa do que havia se sentido em anos. Gustavo acordou com o canto do galo do vizinho, e pela primeira vez em anos, não sentiu aquela urgência familiar de verificar o celular antes mesmo de abrir completamente os olhos.
A luz suave da manhã filtrava pelas cortinas de linho, e o ar que entrava pela janela entreaberta trazia o cheiro de terra molhada misturado com algo que cheirava a pão fresco. Levantou devagar, testando como se sentia. A dor no peito, que havia se tornado uma companheira constante nas últimas semanas, parecia mais distante esta manhã. Talvez fosse o ar puro, ou talvez fosse o fato de ter dormido 8 horas seguidas pela primeira vez em meses. Desceu para a cozinha descalço, algo que jamais faria em seu apartamento em São Paulo, onde o mármore gelado do chão o obrigava a usar chinelos mesmo no verão. Aqui as tábuas de madeira antigas eram aquecidas pelos primeiros raios de sol e confortáveis sob seus pés. Encontrou Cristiane na cozinha, já vestida e penteada, mexendo uma massa em uma tigela grande. Ela usava o mesmo vestido de algodão de ontem, mas havia amarrado um avental por cima, e seus cabelos estavam presos em um coque baixo que deixava escapar algumas mechas rebeldes. "Bom dia", disse suavemente, não querendo assustá-la. Ela se virou, sorrindo. "Bom dia, Sr. Gustavo. Dormiu bem?" "Melhor do que há meses." Era verdade e a honestidade em sua própria voz o surpreendeu. "As crianças ainda estão dormindo?" "Ainda. Ontem foi um dia cheio para elas." Cristiane voltou a mexer a massa. "O senhor quer café?" "Acabei de fazer." "Por favor." Ela serviu o café em uma caneca de cerâmica simples, o líquido escuro fumegando aromático no ar matinal. Gustavo tomou um gole e teve que conter um gemido de prazer. Era café de verdade, forte e perfumado, muito diferente das cápsulas sem alma que bebia no escritório. "Este café está incrível", disse. "Onde conseguiu?" "Seu José torra os grãos na própria venda." Ela respondeu, corada pelo elogio. "É café da região mesmo, cultivado aqui nas montanhas." Gustavo se encostou no balcão, observando-a trabalhar. Seus movimentos eram eficientes e graciosos, como se fazer pão fosse uma dança que conhecia de cor. "Você sempre soube cozinhar assim?" "Minha avó me ensinou quando eu era pequena", ela disse, amassando a massa com força constante. Ela dizia que uma mulher que sabia cozinhar nunca passaria fome. Sua avó era sábia. Era mesmo. Cristiane sorriu, mas havia melancolia na expressão. "Ela criou 5 filhos sozinha depois que meu avô partiu. Trabalhava como costureira e cozinheira, às vezes ao mesmo tempo." "E seus pais?" A expressão dela se fechou um pouco. "Meu pai saiu quando eu tinha 12 anos. Minha mãe fez o melhor que pôde, mas..." Hesitou. "Vamos dizer que eu aprendi cedo a cuidar de mim mesma." Gustavo sentiu uma pontada de identificação inesperada. Embora suas circunstâncias tivessem sido muito diferentes, pais ricos, mas eternamente ocupados, criado por babás e internatos caros, conhecia a sensação de ter que depender apenas de si mesmo desde cedo. "E como conheceu seu marido?" perguntou suavemente. O rosto de Cristiane se suavizou. "Carlos", disse, como se apenas falar o nome trouxesse lembranças boas. "Nos conhecemos numa festa junina aqui em Tiradentes, na verdade. Eu tinha vindo passar umas férias na casa de uma prima. Ele estava trabalhando numa obra na cidade. Foi amor à primeira vista." Ela parou de amassar a massa e ficou olhando pela janela, perdida em lembranças. "Ele era muito engraçado", continuou, "sempre fazendo todo mundo rir. E era trabalhador, honesto. Sonhávamos em ter uma casinha no interior, com um quintal grande para as crianças brincarem. Ele teria gostado de ver o que você fez aqui", Gustavo disse gentilmente. As lágrimas brilharam nos olhos dela, mas seu sorriso permaneceu. "Acho que sim. Ele sempre dizia que eu tinha dom para fazer qualquer lugar ficar bonito." O momento foi interrompido pelo barulho de passos na escada. Tiago apareceu na cozinha, os cabelos espetados e ainda sonolento, seguido de perto por Mariana, que carregava uma boneca de pano surrada. "Bom dia, mãe." "Bom dia, Sr. Gustavo", disse Tiago educadamente, embora ainda estivesse bocejando. "Bom dia, Sr. Gustavo." Mariana foi mais animada, correndo para dar-lhe um abraço espontâneo. Gustavo se viu retribuindo o abraço automaticamente, surpreendido por como aquele gesto simples o fazia se sentir bem. Quando foi a última vez que alguém o havia abraçado sem querer nada em troca? "Que cheiro bom, mãe", Tiago disse, investigando a tigela. "Pão caseiro", Cristiane explicou.
para acompanhar o café da manhã. Posso ajudar? Gustavo se ouviu perguntando. Cristiane piscou, surpresa. O senhor quer ajudar a fazer pão? Por que não? Nunca aprendi, mas sempre tive curiosidade. É fácil, Mariana anunciou solenemente. Eu sei fazer. A mãe me ensinou. E assim Gustavo se viu com as mãos enterradas em massa de pão, seguindo as instruções sérias de uma menina de 6 anos que tratava a panificação como ciência exata. Cristiane observava divertida, enquanto Tiago lia em voz alta as notícias do jornal local que seu José havia deixado na porta na véspera. Diz aqui que vai ter festa junina no mês que vem, Tiago anunciou. Na praça da igreja, com quadrilha e tudo. Que legal! Mariana exclamou. Podemos ir, mãe. Veremos. Cristiane disse diplomaticamente, lançando um olhar discreto para Gustavo. Por que não podem ir? Ele perguntou, percebendo a hesitação. Bem, não sabemos se ainda vamos estar aqui, ela disse baixinho. A realidade voltou a atingir Gustavo como um balde de água fria. Ele havia se esquecido completamente de que aquilo era temporário, que se supunha que deveria estar tomando uma decisão sobre o que fazer com aquela família. O pão entre suas mãos de repente pareceu mais pesado. Claro, murmurou. É verdade. Um silêncio desconfortável se instalou na cozinha. As crianças perceberam a mudança de clima e ficaram quietas. Tiago dobrando o jornal devagar, Mariana abraçando sua boneca mais apertado. Bem, Cristiane disse finalmente, com voz forçadamente alegre. Que tal colocarmos este pão para assar? Enquanto ela mexia com o forno-lenha nos fundos da casa, Gustavo ficou na cozinha com as crianças, sentindo-se estranhamente culpado. Por que deveria se sentir culpado? Ele não havia prometido nada além de uma noite de abrigo. Mas quando olhou para Tiago, que tentava disfarçar a preocupação voltando a ler o jornal, e para Mariana, que sussurrava algo para sua boneca, como se ela fosse a única que pudesse entender seus medos, sentiu aquela dor no peito, que não tinha nada a ver com problemas cardíacos. O telefone celular de Gustavo, que estava carregando no balcão da cozinha, começou a tocar. O nome Andréa Rocha apareceu na tela. Sua ex-sócia. Parceira de negócios há 15 anos e uma das pessoas mais ambiciosas que conhecia. Também uma das mais implacáveis quando se tratava de dinheiro. Alô, Andréa? Gustavo. Que bom finalmente conseguir falar com você. Onde você está? Tentei ligar ontem à noite, mas não consegui. Estou no interior, descansando como o médico mandou. Interior? A voz dela subiu uma oitava. Gustavo, você não pode simplesmente desaparecer assim. Temos a reunião com os coreanos na segunda-feira, lembra? E o Rodrigues está pressionando para fechar o acordo da construtora. Gustavo se afastou para o canto da cozinha, baixando a voz. Andréa, eu quase morri. O médico foi muito claro sobre eu precisar de descanso total. Eu entendo, querido, mas uma semana já passou. Você não pode se dar ao luxo de ficar longe dos negócios por muito tempo. Você sabe como é esse mercado. Um momento de fraqueza e os tubarões atacam. Do outro lado da cozinha, Gustavo podia ver Cristiane voltando com lenha para o forno, os braços sujos de cinza, mas o rosto determinado. Mariana havia começado a desenhar no mesmo caderno de ontem, a língua aparecendo no canto da boca em concentração. Os tubarões vão ter que esperar, disse ele. Gustavo! A voz de Andréa ficou mais aguda. O que está acontecendo com você? Desde quando você coloca a saúde na frente dos negócios? Desde que descobri que quase morri aos 45 anos por causa desses negócios, ele pensou. Mas não disse. Andréa, vou ficar mais alguns dias aqui. Pode tocar as coisas sem mim. Alguns dias? Ela pareceu genuinamente chocada. Gustavo, você está bem? Bateu a cabeça quando teve o infarto? Porque você está falando como se... Como se o quê? Como se tivesse esquecido quem você é. Você é Gustavo Ribeiro. Você não tira alguns dias. Você trabalha. É o que você faz. As palavras dela ecoaram na cozinha silenciosa. Era verdade, reconheceu. Trabalhar era o que ele fazia. Era quem ele era. Ou, pelo menos, era quem havia pensado que era até 3 dias atrás. Talvez seja a hora de lembrar que sou outras coisas também, disse finalmente. Que outras coisas? Andréa riu, mas não havia humor na risada.
Gustavo, você não tem hobbies, você não tem família, você tem negócios. E muito bem-sucedidos, por sinal. Talvez isso seja um problema. Problema? Agora ela parecia genuinamente alarmada. Gustavo, você está me assustando. Onde você está exatamente? Vou mandar um carro te buscar. Não precisa. Gustavo olhou novamente para a família na cozinha. Tiago agora estava ajudando a mãe a organizar os utensílios e Mariana havia abandonado o desenho para mostrar sua boneca a um gato laranja que havia aparecido na janela. Estou bem aqui. Bem onde? Em casa, disse, e as palavras saíram mais naturalmente do que esperava. Em casa? Gustavo, seu apartamento fica nos jardins, não no interior. E desde quando você chama qualquer lugar de casa? Você sempre disse que casa era só um conceito antiquado. Tinha razão. Ele sempre havia dito isso. Sempre havia acreditado nisso. Casa era apenas o lugar onde se guardavam as coisas e onde se dormia entre um compromisso de trabalho e outro. Andréia, eu preciso ir. Espera, Gustavo, estou mandando o Rodrigues aí te buscar. Onde você está exatamente? Não mande ninguém, ele disse firmemente. Quando eu estiver pronto para voltar, eu volto. Se estiver pronto... Ela apareceu à beira de um ataque. Gustavo Ribeiro, você não pode estar falando sério. Mas Gustavo já havia desligado. Ficou olhando para o telefone por um momento, sentindo uma estranha mistura de alívio e ansiedade. Em 15 anos de parceria, nunca havia desligado o telefone na cara de Andréia. Nunca havia se permitido priorizar qualquer coisa além dos negócios. Tudo bem? Cristiane perguntou suavemente. Ele se virou e viu que ela estava observando-o com uma expressão de preocupação genuína. Não a preocupação interessada de sócios ou funcionários que sempre queriam saber se algo poderia afetar seus próprios interesses. Era preocupação real, humana. Só trabalho, disse. Ah, ela assentiu como se entendesse. O tipo de trabalho que não pode esperar? Minha sócia acha que não. E o que você acha? A pergunta o pegou desprevenido. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado o que ele achava sobre alguma coisa? Não o que seria mais lucrativo, ou mais eficiente, ou mais estratégico, apenas o que ele achava. Eu acho, disse devagar, que o trabalho pode esperar. Por um tempo. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Cristiane foi como o sol nascendo. E quando Tiago e Mariana o olharam com aprovação óbvia, Gustavo sentiu que talvez, pela primeira vez em anos, havia tomado uma decisão baseada no que realmente queria, ao invés do que deveria querer. O cheiro do pão assando começou a se espalhar pela casa, misturando-se com o aroma do café e com o som distante dos pássaros cantando lá fora. Gustavo Ribeiro, empresário bem-sucedido e workaholic, confesso, se permitiu imaginar como seria tomar café da manhã todos os dias em uma cozinha que cheirava a lar. E pela primeira vez em muito tempo, a ideia não o assustou. Os dias que se seguiram criaram uma rotina que Gustavo jamais imaginou que pudesse existir em sua vida. Acordava naturalmente com o sol, sem despertador ou a urgência de conferir e-mails. Tomava café na cozinha enquanto observava Cristiane preparar o café da manhã com a eficiência serena de quem transformou cuidar dos outros em arte. As crianças desciam como pequenos furacões, trazendo energia e risadas para começar o dia. Na manhã do quarto dia, Gustavo se encontrou consertando a cerca da horta ao lado de Tiago, que se revelou um assistente surpreendentemente competente para seus 8 anos. O menino segurava os pregos enquanto Gustavo martelava, ambos suados sob o sol crescente de maio. Senhor Gustavo, Tiago disse durante uma pausa, limpando o suor da testa com a manga da camisa. Posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor era feliz na cidade grande? A pergunta foi tão direta e inesperada que Gustavo quase derrubou o martelo. Como explicar para um menino de 8 anos que felicidade era um conceito que ele havia parado de considerar relevante anos atrás? Era diferente, disse finalmente. Na cidade eu tinha muito trabalho, muito dinheiro, muitas coisas importantes para fazer. Mas era feliz? Tiago insistiu com a persistência típica das crianças. Gustavo ficou em silêncio por um momento, martelando outro prego com mais força do que necessário. Achava que sim, admitiu. Mas agora... Não tenho tanta certeza.
Minha mãe diz que quando a gente não tem certeza se está feliz, é porque não está, Tiago disse com a sabedoria simples que só as crianças possuem. Ela diz que felicidade é como dor de barriga. Quando a gente tem, a gente sabe. Gustavo riu apesar de si mesmo. Sua mãe é muito sábia. É sim, ela sempre sabe o que falar quando eu fico triste. E você fica triste às vezes? O rosto de Tiago se entristeceu. Às vezes sinto saudade do papai. Principalmente quando preciso ajudar com coisas pesadas, ou quando a Mariana faz perguntas que eu não sei responder. Deve ser difícil, Gustavo disse suavemente. Ser o homem da casa tão novo. A mãe diz que eu não preciso ser homem ainda, que posso ser criança, mas eu quero ajudar. Você ajuda muito, Gustavo assegurou. Sua mãe tem sorte de ter um filho como você. O sorriso que iluminou o rosto do menino fez o coração de Gustavo se aquecer de uma forma completamente nova. Quando foi a última vez que havia conversado, realmente conversado, com uma criança? Seus sobrinhos, filhos de sua irmã em Londres, eram apenas nomes em cartões de Natal que mandava todos os anos. Senhor Gustavo, Tiago disse enquanto voltavam ao trabalho. O senhor pode ficar aqui para sempre? A pergunta pegou Gustavo desprevenido novamente. Por quê? Porque a mãe fica mais feliz quando o senhor está aqui. E a Mariana para de perguntar quando vamos ter que ir embora. Antes que Gustavo pudesse responder, escutaram a voz de Cristiane chamando do quintal. Tiago, senhor Gustavo, venham ver. Eles correram até onde ela estava, perto da antiga cerca que separava a propriedade da estrada. Cristiane apontava para algo além da cerca, onde um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e barriga proeminente, descarregava caixas de um caminhão pequeno. É o seu José, ela explicou animadamente. Ele trouxe as mudas que encomendei. Gustavo observou enquanto o homem acenava alegremente na direção deles. José Almeida, o comerciante local que conhecera seu avô e aparentemente havia facilitado a ocupação de sua propriedade pela família de Cristiane. Vou cumprimentá-lo, Gustavo disse, dirigindo-se para o portão. Senhor Gustavo, José o recebeu com um sorriso enorme e um aperto de mão que quase esmagou seus dedos. Que alegria ver o neto do Benedito de volta à casa. Seu José, Gustavo cumprimentou, tentando não fazer uma careta pela força do aperto. Ouvi falar muito do senhor. Espero que tenha sido coisa boa, José riu alto. Seu avô era meu amigo de mais de 20 anos, sabia? Homem bom de coração grande, sempre dizia que esta casa foi feita para abrigar família. A frase foi dita com naturalidade, mas Gustavo percebeu a intenção por trás dela. José estava testando suas intenções em relação a Cristiane e as crianças. Estou sabendo que o senhor conhece bem a família da Cristiane, Gustavo disse diplomaticamente. Ah, sim. Cristiane e os pequenos são anjos, moço. Quando chegaram aqui, estava um frio danado e os meninos tossiram a noite toda no primeiro dia. Eu que trouxe remédio e cobertores extras. José baixou a voz conspiratorialmente. Mulher trabalhadora, honesta. Não é qualquer uma que consegue transformar uma casa abandonada no que ela transformou. Realmente fez um trabalho impressionante. E as crianças? Ai, que crianças educadas. O Tiago me ajuda na venda às vezes, carregando as compras para as senhoras mais velhas. E a Mariana? Aquela menina tem um dom com as plantas que nem a própria mãe. Gustavo olhou na direção da casa, onde podia ver Mariana brincando no jardim, conversando com as flores como se fossem pessoas. Seu avô ficaria orgulhoso, José continuou seguindo seu olhar. Ele sempre disse que esta propriedade estava esperando a família certa para voltar a ser um lar de verdade. Ele disse isso? Muitas vezes, principalmente depois que você se mudou para São Paulo e parou de visitar. José o estudou com olhos astutos. Benedito entendia de pessoas, sabe? Dizia que você ia voltar um dia, quando descobrisse que dinheiro não esquenta o coração no frio da solidão. As palavras atingiram Gustavo como uma flecha certeira. Será que seu avô havia previsto que ele se tornaria o homem frio e solitário que era? Será que Benedito havia visto algo nele que nem ele mesmo enxergara? Bem, José disse, voltando ao tom alegre, vou entregar essas mudas para a Cristiane e deixar vocês em paz. Mas espero que venha me visitar na venda em breve, senhor Gustavo. Tenho muitas histórias do seu avô para contar. Depois que José partiu,
Gustavo ficou parado no portão por alguns minutos, digerindo a conversa. As palavras do comerciante ecoavam em sua mente. Dinheiro não esquenta o coração no frio da solidão. Tudo bem? Cristiane apareceu ao seu lado, carregando algumas das mudas que José havia trazido. José é um personagem interessante. Ele tem bom coração, ela disse simplesmente. Quando chegamos aqui, ele podia ter chamado a polícia. Em vez disso, trouxe comida e cobertores. E nunca perguntou quando vocês iriam embora? Cristiane corou levemente. Na verdade, ele sempre dizia que estávamos no lugar certo, que a casa estava esperando por nós, mesmo sabendo que não era de vocês. Acho que ele sabe algumas coisas que a gente não sabe, ela disse misteriosamente. Antes que Gustavo pudesse perguntar o que ela queria dizer, Mariana apareceu correndo, segurando algo nas mãos. Senhor Gustavo, olha o que eu encontrei! Era uma pequena caixa de madeira, velha e empoeirada, que obviamente havia sido enterrada superficialmente perto da amendoeira grande. Onde você achou isso? A galinha cega do vizinho estava ciscando aqui e descobriu, Mariana explicou animadamente. Pode abrir? Gustavo pegou a caixinha, reconhecendo o trabalho de marcenaria. Era feita na mesma madeira das estantes da biblioteca de seu avô. Com cuidado, abriu a tampa enferrujada. Dentro havia algumas fotografias amareladas pelo tempo e uma carta dobrada. Gustavo pegou as fotos primeiro. Eram da casa em épocas diferentes, algumas da família de seu avô, outras de festas e reuniões que pareciam ter acontecido no quintal. Mas foi a carta que o deixou sem fôlego. Estava endereçada a ele, escrita na letra caprichosa de Benedito Ribeiro. Meu querido neto Gustavo, ne começava. Se você está lendo isto, significa que finalmente voltou para casa. Espero que tenha encontrado o que estava procurando na cidade grande, mas suspeito que descobrirá que o que realmente procurava sempre esteve aqui. Gustavo sentiu as mãos tremerem ligeiramente enquanto continuava lendo. Esta casa foi construída para abrigar amor, meu menino. Sei que você se tornou um homem de negócios, e sei também que isso deve tê-lo levado por caminhos solitários. Mas lembre-se, sucesso sem família é apenas barulho sem música. Cristiane e as crianças observavam em silêncio respeitoso enquanto ele lia. Quando esta casa precisar de uma família novamente, e ela precisará porque casas como esta não foram feitas para ficarem vazias, confie no seu coração. Ele sabe reconhecer pessoas boas quando elas aparecem. Seu avô que o ama, Benedito. O silêncio se estendeu por vários segundos depois que Gustavo terminou de ler. Ele olhou para a carta, depois para a casa, depois para a família que havia transformado sua propriedade abandonada em um lar verdadeiro. Seu avô era mesmo sábio, Cristiane disse suavemente. Era. Gustavo dobrou a carta cuidadosamente. Mais sábio do que eu imaginava. O que a carta diz sobre nós? Tiago perguntou com a curiosidade natural das crianças. Gustavo olhou para o menino, depois para Mariana, depois para Cristiane. Como explicar que a carta não falava sobre eles especificamente, mas sobre exatamente a situação que estavam vivendo? Disse finalmente, que esta casa sempre soube que vocês viriam. Mesmo? Mariana saltou de alegria. A casa sabia? As casas sabem muitas coisas, Gustavo disse, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Principalmente quando são casas especiais como esta. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Gustavo se encontrou na varanda com Cristiane, ambos bebendo chá de erva cidreira que ela havia preparado. O silêncio entre eles era confortável, pontuado apenas pelos sons noturnos do campo. Grilos, vento nas árvores, o barulho distante de um coruja. A carta do seu avô foi um presente, ela disse finalmente. Foi mesmo. Ele deve ter te amado muito. Eu não demonstrava muito quando era criança, Gustavo admitiu. Sempre tive pressa de crescer, de sair daqui para conquistar o mundo. E conquistou? Gustavo riu sem humor. Conquistei dinheiro, conquistei uma empresa de sucesso, mas não sei se conquistei muita coisa que realmente importe. O que importa para você agora? Ela perguntou suavemente. A pergunta pairou no ar noturno. Gustavo olhou para a casa, onde duas crianças dormiam seguras, para a mulher ao seu lado que havia transformado um lugar abandonado em um lar,
para as estrelas que brilhavam mais intensamente longe das luzes da cidade. Honestamente, disse, não tenho certeza, mas acho que estou começando a descobrir. E pela primeira vez em anos, Gustavo Ribeiro se permitiu imaginar que talvez descobrir o que realmente importava fosse mais valioso do que todos os negócios que havia fechado. Uma semana havia se passado desde a descoberta da carta do avô, quando o primeiro sinal de tempestade apareceu no horizonte. Gustavo estava ajudando Cristiane a estender roupas no varal quando seu celular tocou. O nome na tela o fez hesitar. Dr. Fernando Martins. Doutor, atendeu, afastando-se instintivamente para ter privacidade. Gustavo, como você está se sentindo? Faz 2 semanas que não tenho notícias suas. Estou bem, doutor. Melhor do que há meses, na verdade. Ótimo. O descanso está fazendo bem. Mas preciso que você venha para uma consulta de acompanhamento. Alguns exames de controle, verificar como está reagindo à medicação. Posso remarcar para a semana que vem? Houve uma pausa do outro lado da linha. Gustavo, você está seguindo as orientações que conversamos? Nada de estresse, exercícios leves, alimentação regrada? Sim, doutor, exatamente isso. E onde você está fazendo esse descanso? Numa clínica de reabilitação? Gustavo olhou ao redor. Cristiane organizava as roupas no varal enquanto cantarolava baixinho. Mariana perseguia borboletas no jardim e Tiago ajudava a aparar a grama alta com uma tesoura velha que haviam encontrado no galpão. Numa fazenda, disse finalmente. Fazenda? Que interessante. Sozinho? Não exatamente. Gustavo, você tem uma namorada que eu não conheço? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Não, não é nada disso, doutor. É complicado. Bem, seja o que for, está funcionando. Sua voz está diferente, mais relaxada, mas ainda assim preciso vê-lo. Que tal sexta-feira? Gustavo olhou para Cristiane, que havia parado de estender roupas e o observava com preocupação discreta. Sexta está bom. Quando desligou, ela se aproximou. Tudo bem? Consulta médica. Preciso ir a Belo Horizonte na sexta-feira. É sério? Não, rotina. Só uns exames de controle. Ela assentiu, mas ele percebeu a preocupação que ela tentava esconder. A possibilidade de ele partir, mesmo que temporariamente, parecia assombrá-la tanto quanto as crianças. Volto no mesmo dia, ele se apressou em dizer. O alívio no rosto dela foi evidente, e Gustavo se deu conta de que a perspectiva de deixar aquele lugar, mesmo por algumas horas, também o incomodava. Na quinta-feira à noite, enquanto jantavam na cozinha iluminada por velas, a energia havia acabado por causa de uma tempestade. Tiago fez uma pergunta que pegou todos desprevenidos. Senhor Gustavo, quando eu crescer, posso trabalhar com o senhor? Gustavo quase engasgou com a colherada de sopa. Trabalhar comigo? É. A mãe disse que o senhor tem uma empresa grande em São Paulo. Quando eu crescer, quero ajudar. Cristiane ficou vermelha. Tiago, não enche o senhor com essas coisas. Não é incômodo, Gustavo disse rapidamente. Mas por que você quer trabalhar comigo, Tiago? O menino pensou seriamente antes de responder. Porque você é legal. E porque se eu trabalhasse com o senhor, talvez a gente pudesse morar perto de novo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Gustavo olhou para aquele menino de 8 anos que havia perdido o pai e encontrado nele uma figura paterna improvisada, e sentiu o coração se apertar. Seria uma honra ter você trabalhando comigo, disse finalmente. Mas isso é daqui a muitos anos. Por enquanto, sua única responsabilidade é ser criança. E estudar, Cristiane acrescentou, mas estava sorrindo. E brincar, Mariana disse solene, e me ensinar a subir na árvore grande. Todos riram, e a tensão se dissipou. Mas Gustavo não conseguiu tirar da mente a imagem do menino, planejando um futuro ao lado dele. Na manhã de sexta-feira, Gustavo se vestiu com roupas de cidade pela primeira vez em 2 semanas. Calça social, camisa branca, sapatos de couro. Quando desceu para a cozinha, sentiu-se como se estivesse vestindo uma fantasia. Está muito elegante, Cristiane disse, mas havia algo melancólico em sua voz. Estranha voltar a usar essas roupas. Parece outra pessoa. Ele a estudou. Isso é ruim? Não ruim, só diferente.
As crianças se despediram dele como se ele estivesse partindo para uma viagem de meses. Mariana o abraçou apertado e sussurrou: "Volta logo, tá?" "Claro que volto. É só um dia." Mas enquanto dirigia pela estrada de terra em direção à cidade, Gustavo se pegou questionando se seria realmente tão simples. A cada quilômetro que se afastava da casa, sentia como se estivesse deixando uma parte de si mesmo para trás. Belo Horizonte o atingiu como um soco no estômago. O trânsito, a poluição, o barulho constante, a pressa das pessoas. Tudo parecia agressivo e hostil depois de 2 semanas no interior. Como havia vivido assim por tanto tempo, sem perceber o peso que isso colocava sobre seus ombros? O consultório do Dr. Fernando era no melhor bairro médico da cidade, todo decorado em tons neutros e mobiliário moderno. Gustavo se sentou na sala de espera, folheando uma revista de negócios, mas não conseguia se concentrar. Sentia-se deslocado, como se não pertencesse mais àquele ambiente asséptico e impessoal. "Gustavo, você está com uma aparência excelente." Dr. Fernando o cumprimentou com um sorriso genuíno, mas Gustavo percebeu os olhos clínicos do médico fazendo uma avaliação instantânea. "Me sinto bem, doutor. Pode perceber. Perdeu peso, a cor da pele está melhor. E seus olhos? Quando foi a última vez que dormiu 8 horas seguidas? Todas as noites nas últimas 2 semanas. Impressionante. O que você tem feito? Yoga, meditação, spa?" Gustavo sorriu. "Conserto cercas, ajudo na horta, escuto crianças contarem histórias." Dr. Fernando piscou. "Como?" "Estou numa fazenda com uma família. Eles cuidam da propriedade. Eu vivo com eles." "Uma família?" "Gustavo, você nunca mencionou ter parentes no interior." "Não são parentes. É uma situação complicada." Enquanto o Dr. Fernando realizava os exames, Gustavo tentou explicar a situação sem soar completamente maluco. Um empresário bem-sucedido vivendo com uma viúva e 2 crianças órfãs que haviam invadido sua propriedade não era exatamente uma história comum. "Seus exames estão perfeitos", Dr. Fernando anunciou depois de analisar os resultados. "Pressão normal, batimentos cardíacos regulares, níveis de estresse drasticamente reduzidos. Seja lá o que você esteja fazendo, continue. Posso continuar por mais quanto tempo?" "Quanto tempo quiser, desde que mantenha essa rotina saudável. Mas tenho curiosidade. Essa família que você mencionou é uma situação temporária?" "Era para ser." "E agora?" Gustavo hesitou. "Agora não sei mais." Dr. Fernando se recostou na cadeira, assumindo uma expressão mais informal. "Gustavo, em 15 anos sendo seu médico, nunca o vi tão bem, física e mentalmente. O que quer que esteja acontecendo nessa fazenda está funcionando melhor que qualquer tratamento que eu poderia prescrever. Você acha que é loucura? Um homem da minha idade, da minha posição, vivendo essa vida simples? Acho que é a primeira coisa sensata que você fez em anos", Dr. Fernando disse honestamente. "Quantos dos seus colegas empresários chegaram aos 50 ainda vivos e saudáveis?" A pergunta ecoou na mente de Gustavo enquanto dirigia de volta. Passou por uma concessionária onde costumava comprar carros de luxo, por um shopping onde Júlia havia adorado gastar dinheiro, por escritórios onde havia fechado negócios de milhões. Tudo parecia pertencer a outra vida, a vida de outra pessoa. Estava quase chegando em Tiradentes quando seu celular tocou novamente. "Andréa." "Gustavo, que bom que você atendeu. Onde você está? Preciso falar com você urgentemente." "O que aconteceu?" "Rodrigues descobriu onde você está. Ele mandou um investigador particular atrás de você e agora sabe que você está numa fazenda em Tiradentes. Está vindo aí te buscar." "O quê?" Gustavo pisou no freio, parando o carro na beira da estrada. "Ele não pode fazer isso." "Pode sim. Ele alega que você está tendo um colapso nervoso e que precisa de intervenção médica. Já consultou advogados." "Andréa, eu estou perfeitamente bem. Acabei de sair do médico." "Eu sei, mas Rodrigues está preocupado com os negócios. Ele acha que você está sob algum tipo de influência, talvez até sendo extorquido." "Isso é ridículo." "É o que eu disse, mas ele já está a caminho. Deve chegar aí em umas 2 horas." Gustavo olhou no retrovisor
como se esperasse ver carros perseguindo-o. A ideia de Rodrigues, seu sócio minoritário mais ambicioso, aparecendo na casa, interrogando Cristiane e as crianças, tratando-os como se fossem criminosos, o encheu de uma raiva que não sentia há anos. Obrigado pelo aviso, Andréa. Gustavo, seja qual for essa situação aí, talvez seja a hora de você voltar à realidade. Rodrigues pode ser um idiota, mas ele tem razão sobre uma coisa. Você não pode simplesmente desaparecer do mundo dos negócios para sempre. Por que não posso? Porque você é Gustavo Ribeiro. Porque você construiu um império. Porque pessoas dependem de você. E se eu não quiser mais ser o Gustavo Ribeiro que constrói impérios? O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Então, Andréa disse finalmente, acho que não te conheço mais. Gustavo desligou e acelerou em direção à casa, o coração batendo acelerado, não de problemas cardíacos, mas de urgência. Precisava chegar antes de Rodrigues. Precisava proteger Cristiane e as crianças da invasão que estava prestes a acontecer. Mas enquanto dirigia, uma pergunta ecoava em sua mente. Quando chegasse a hora de escolher entre os dois mundos, qual escolheria? A vida que havia construído ou a vida que havia descoberto? Em 2 horas, talvez descobrisse a resposta. Gustavo chegou à casa com o sol se pondo no horizonte, o coração ainda acelerado pela pressa e pela preocupação. Encontrou Cristiane no quintal, regando as plantas do jardim, enquanto as crianças brincavam perto da nascente. A cena era tão serena e normal que por um momento ele quis acreditar que Rodrigues era apenas um pesadelo que havia imaginado durante a viagem. Chegou cedo, Cristiane disse, sorrindo quando o viu. Mas seu sorriso desbotou quando percebeu a expressão tensa dele. Aconteceu alguma coisa? Temos um problema, ele disse, olhando ao redor para se certificar de que as crianças não estavam ouvindo. Um sócio meu descobriu onde estou e está vindo para cá. Vindo para cá? Por quê? Ele acha que estou sendo influenciado ou extorquido. Cristiane deixou o regador cair, a água se espalhando pelos pés. Extorquido? Ele acha que eu... Ele não conhece você, não conhece a situação. Só vê um empresário bem-sucedido que desapareceu para viver com uma família desconhecida. Gustavo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Rodrigues é um homem complicado, ambicioso, desconfiado. Ele vai fazer perguntas difíceis. Que tipo de perguntas? Sobre como você chegou aqui, por que estou deixando vocês ficarem, se estou dando dinheiro para vocês. O rosto de Cristiane empalideceu. Ele vai chamar a polícia? Não sei. Talvez. Ela olhou em direção às crianças que continuavam brincando alheias à atenção dos adultos. Eu preciso levá-las embora, disse baixinho. O quê? Não. Senhor Gustavo, eu não posso permitir que meus filhos passem por um interrogatório. Não posso deixar que pensem que somos criminosos. Vocês não são criminosos. Para a lei, somos invasores de propriedade. E se esse seu sócio for realmente como o senhor diz... Ela balançou a cabeça. Melhor irmos embora hoje mesmo. A ideia de Cristiane e as crianças partindo atingiu Gustavo como um soco no estômago. E vão para onde? Não sei. Vamos dar um jeito. Cristiane, escute. Ele segurou seus ombros gentilmente. Você não precisa fugir. Esta é sua casa também agora. Não é, senhor Gustavo, nunca foi. Eu sempre soube que uma hora isso acabaria. Não tem que acabar! As palavras saíram com mais intensidade do que ele pretendia, e Cristiane o olhou com surpresa. Naquele momento, observando o medo e a resignação no rosto dela, Gustavo tomou uma decisão que o surpreendeu com sua clareza e determinação. Não vão embora, disse firmemente. Vamos enfrentar isso juntos. Como? Não sei ainda. Mas sei que não posso deixar vocês partirem. Não assim. Antes que Cristiane pudesse responder, o som de um motor potente ecoou pela estrada de terra. Um BMW preto apareceu na curva, levantando uma nuvem de poeira, seguido por um segundo carro. É ele, Gustavo disse sombrio. As crianças pararam de brincar e correram para perto da mãe, sentindo instintivamente que algo estava errado. Cristiane os puxou para mais perto, seu braço protetor ao redor dos dois. Os carros pararam em frente ao portão, e 3 homens desceram. Rodrigues era facilmente reconhecível. Baixo, atarracado,
vestindo um terno caro apesar do calor, óculos escuros mesmo no final de tarde. Os outros dois eram claramente seguranças ou advogados, vestidos de forma similar e com expressões sérias. "Gustavo!" Rodrigues gritou, caminhando em direção ao portão com passos largos. "Que diabo você está fazendo aqui?" Gustavo se adiantou, colocando-se entre Rodrigues e sua família improvisada. "Rodrigues, você não foi convidado." "Convidado?" Rodrigues riu sem humor. "Gustavo, você desapareceu há 2 semanas. Sua sócia está preocupada. Os clientes estão fazendo perguntas e você está aqui brincando de fazendeiro." "Não estou brincando de nada. Estou me recuperando de um problema de saúde sério, como já expliquei." "Se recuperando?" Rodrigues olhou ao redor, notando Cristiane e as crianças pela primeira vez. "Com uma família de estranhos? Gustavo, o que essa gente fez com você?" "Eles não fizeram nada comigo e não são estranhos." "Não?" Rodrigues se dirigiu diretamente a Cristiane, ignorando completamente Gustavo. "Senhora, qual é seu nome?" "Cristiane." Ela respondeu com dignidade, apesar do medo visível. "Cristiane o quê?" "Oliveira." "E quanto meu sócio está pagando para vocês?" "Desculpe, quanto dinheiro ele está dando para vocês? Quanto vocês estão extorquindo dele?" "Ei!" Gustavo deu um passo à frente, a voz perigosamente baixa. "Não fale assim com ela." "Gustavo, você não está pensando direito. É óbvio que esta mulher se aproveitou da sua vulnerabilidade. Você teve um infarto, estava confuso. Ela apareceu com uma história triste." "A história dela não é triste." Tiago interrompeu corajosamente, saindo de trás da mãe. "É verdadeira." Rodrigues olhou para o menino com desdém. "Crianças. Claro que eles trouxeram crianças. É sempre mais convincente." "Pare com isso," Gustavo disse entre dentes. "Não vou parar. Você é meu sócio. Tenho responsabilidade sobre nossos negócios. E você claramente não está em condições de tomar decisões." Um dos homens que haviam chegado com Rodrigues se aproximou. "Senhor Ribeiro, sou o Dr. Carvalho, psiquiatra. Vim aqui a pedido do Sr. Rodrigues para avaliar sua condição mental." "Psiquiatra?" Gustavo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Rodrigues, você enlouqueceu?" "Eu enlouqueci? Gustavo, olhe para você. Está vivendo numa casa abandonada com pessoas que nem conhece? Abandonou todos os seus negócios? Não responde telefone? Se isso não é um colapso nervoso, eu não sei o que é. É uma escolha consciente." "Escolha?" Rodrigues riu alto. "Gustavo Ribeiro escolheria viver assim? O homem que sempre disse que família era perda de tempo? Que casas no interior eram desperdício de dinheiro? Isso aqui não é você." As palavras atingiram Gustavo como tapas, principalmente porque ele sabia que eram verdadeiras. Ou, pelo menos, haviam sido verdadeiras, mas também sabia que não era mais aquele homem. "As pessoas mudam, Rodrigues. Não mudam tanto assim, não de uma hora para outra, a não ser que estejam sendo manipuladas." "Ninguém está manipulando ninguém," Cristiane disse firme, encontrando sua voz. "O Sr. Gustavo está se recuperando de um problema de saúde. Nós apenas oferecemos um lugar tranquilo para isso." "Ah, que conveniente," Rodrigues disse sarcasticamente. "E quanto vocês estão cobrando por esse lugar tranquilo?" "Não estamos cobrando nada." "Claro que não. Vocês são muito espertos. Primeiro conquistam a confiança, depois vem o golpe." "Não é um golpe," Mariana gritou de repente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Minha mãe não é má." O choro da menina pareceu quebrar algo dentro de Gustavo. Vê-la assustada e magoada, vendo sua mãe ser acusada de crimes que não havia cometido, o encheu de uma raiva protetora que não sabia que possuía. "Chega," disse, a voz baixa, mas carregada de autoridade. "Rodrigues, você e seus amigos vão sair da minha propriedade. Agora. Não vou sair, não até você voltar comigo para São Paulo e receber o tratamento adequado. Eu não vou a lugar nenhum." "Vai sim." Rodrigues fez um sinal para os 2 homens que o acompanhavam. "Doutor, Carvalho aqui tem autorização para uma avaliação compulsória. Se necessário, ele pode determinar sua internação temporária." "Você não pode fazer isso." "Posso sim. Tenho procuração legal para tomar decisões sobre seus negócios em caso de incapacidade mental." "E isso aqui," gesticulou ao redor, "é claramente evidência de incapacidade."
Gustavo olhou para Dr. Carvalho, que se aproximava com uma expressão profissional mais determinada. Olhou para Rodrigues, que estava visivelmente satisfeito consigo mesmo. Olhou para Cristiane, que segurava as duas crianças chorosas, tentando consolá-las, enquanto lutava contra suas próprias lágrimas. E então, numa clareza súbita, soube exatamente o que tinha que fazer. Rodrigues disse calmamente: "Você quer saber por que eu não quero voltar para São Paulo? Porque essas pessoas lavaram sua mente? Não. É porque em 15 dias aqui eu fui mais feliz do que fui em 15 anos lá." Feliz? Rodrigues pareceu genuinamente chocado, como se felicidade fosse uma palavra em língua estrangeira. "Gustavo, nós temos uma empresa de 200 milhões para administrar. Não temos tempo para felicidade. Talvez esse seja o problema." Gustavo olhou novamente para Cristiane e as crianças, depois de volta para Rodrigues. A escolha estava clara agora, cristalina como a água da nascente nos fundos da propriedade. "Você está certo sobre uma coisa, Rodrigues", disse finalmente. "Este não é o homem que vocês conhecem. Aquele homem quase morreu aos 45 anos porque havia se esquecido de como viver." Começou a caminhar em direção a Cristiane e as crianças. "Mas este homem", continuou, "este homem lembrou que existe algo mais importante que dinheiro. Este homem encontrou uma família." "Uma família?" Rodrigues pareceu prestes a explodir. "Gustavo, você conhece essas pessoas há 2 semanas. E você, Rodrigues?" Gustavo se virou para encará-lo. "Você me conhece há 10 anos. Me considera família? Quando foi a última vez que perguntou como eu estava? Quando foi a última vez que se preocupou comigo como pessoa, não como fonte de lucro?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Agora", Gustavo continuou, "vou pedir mais uma vez. Saiam da minha propriedade. E se não sairmos?" Gustavo sorriu, mas não havia humor na expressão. "Então vou chamar a polícia por invasão de propriedade. Você não seria capaz. Teste-me." Rodrigues o estudou por um longo momento, claramente calculando suas opções. Finalmente fez um sinal para os outros homens. "Isto não acabou, Gustavo", disse enquanto caminhava de volta para o carro. "Você não pode simplesmente abandonar sua vida assim." "Não estou abandonando minha vida", Gustavo respondeu. "Estou finalmente começando a viver." Os 3 homens entraram nos carros e partiram, deixando apenas poeira e silêncio para trás. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então Mariana soltou a mão da mãe e correu para abraçar Gustavo. "Você não vai embora?" ela perguntou com a voz pequena. Gustavo a pegou no colo, sentindo o peso da responsabilidade e do amor que não havia pedido, mas que agora não conseguia imaginar viver sem. "Não vou embora", disse, olhando diretamente para Cristiane. "Se vocês me quiserem aqui, não vou embora nunca mais." E naquele momento, vendo o sorriso que se espalhou pelo rosto de Cristiane apesar das lágrimas, Gustavo Ribeiro soube que havia finalmente tomado a decisão mais importante de sua vida. Os dias que se seguiram ao confronto com Rodrigues trouxeram uma intimidade nova e preciosa para a casa. Gustavo havia deixado claro sua escolha, e agora todos eles navegavam por esse novo território com a delicadeza de quem está descobrindo como ser uma família verdadeira. Na manhã seguinte à partida de Rodrigues, Gustavo acordou com o som de marteladas vindas do quintal. Desceu e encontrou Cristiane construindo algo que parecia ser um galinheiro, usando madeiras velhas que haviam encontrado no galpão. "Precisa de ajuda?" perguntou aproximando-se. "Acho que sim", ela admitiu sorrindo. "Não sou muito boa com martelo." Trabalharam lado a lado durante toda a manhã, suando sob o sol crescente de junho. Era trabalho físico, honesto, muito diferente das reuniões em salas refrigeradas que haviam dominado a vida de Gustavo por anos. Suas mãos, acostumadas apenas a segurar canetas e apertar mãos em negociações, logo ganharam calos e arranhões. "Por que um galinheiro?" ele perguntou enquanto ajustava uma das tábuas. "Seu José disse que Dona Conceição estava querendo se desfazer de algumas galinhas caipiras. Pensei que seria bom para as crianças aprenderem a cuidar de animais. E para termos ovos frescos toda manhã." "Isso também", ela riu. "Você se importa?" "Eu deveria ter perguntado antes." "Cristiane", ele parou de trabalhar e a olhou diretamente. "Esta é sua casa também. Você não precisa pedir permissão para melhorá-la." As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado.
Ela corou levemente, mas manteve o olhar firme no dele. Nossa casa, ela corrigiu suavemente. Nossa casa, ele repetiu, e a palavra nossa soou mais doce do que qualquer negócio milionário que já havia fechado. Naquela tarde, mientras as crianças tiravam soneca, Gustavo se encontrou ajudando Cristiane a organizar os papéis do falecido marido dela. Carlos havia deixado uma caixa com documentos que ela ainda não havia tido coragem de revisar completamente. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou gentilmente. Posso ajudar outro dia. Não, está na hora, ela disse respirando fundo. E é melhor com você aqui. Eles espalharam os documentos na mesa da cozinha. Certidões, carteira de trabalho, algumas cartas, fotografias. Gustavo observou respeitosamente, enquanto Cristiane separava o que era importante do que poderia ser descartado. Olha só, ela murmurou, segurando uma carta de recomendação da empresa onde Carlos trabalhara. Ele sempre foi tão responsável, tão dedicado. Gustavo leu por cima do ombro dela e franziu as sobrancelhas. Empreiteira São Benedito, leu em voz alta. Esse nome me soa familiar. Era a empresa de construção onde ele trabalhou por 2 anos, Cristiane explicou. Faziam reformas e construções na região de Tiradentes. Um arrepio percorreu a espinha de Gustavo. Cristiane, que tipo de trabalho ele fazia lá? Acabamentos, principalmente. Ele era muito bom com madeira, marcenaria. Ela parou, notando a expressão dele. Por quê? Gustavo se levantou rapidamente e foi até a gaveta onde guardava os papéis do avô que havia encontrado quando chegara. Retirou uma série de recibos e notas fiscais antigas. Aqui, disse, colocando um papel na mesa. Empreiteira São Benedito. Meu avô contratou essa empresa para uma grande reforma desta casa em 2018. Cristiane olhou para o documento, depois para a carteira de trabalho de Carlos. As datas coincidiam perfeitamente. Ele trabalhou aqui, sussurrou. Carlos trabalhou nesta casa. Trabalhou na restauração desta mesma cozinha, na reforma do quarto principal, na construção do novo banheiro. Gustavo consultou os recibos. Está tudo documentado aqui. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Cristiane. Ele estava aqui, nesta casa, 5 anos antes de nos conhecermos. E você acabou morando na casa onde ele trabalhou, cuidou, ajudou a restaurar. Eles ficaram em silêncio, absorvendo a magnitude da coincidência. Ou talvez não fosse coincidência, pensou Gustavo, lembrando-se da carta de seu avô sobre o destino e as pessoas certas encontrarem o caminho para aquela casa. Tem mais uma coisa, Cristiane disse, a voz trêmula. Retirou da caixa um envelope lacrado com letra reconhecível de Carlos. Para ser aberto apenas se eu encontrar amor novamente, leu na lateral. Gustavo sentiu o coração acelerar. Você quer abrir agora? Não sei se consigo sozinha. Não está sozinha. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope cuidadosamente. Dentro, havia uma carta de 2 páginas, na letra caprichosa de Carlos. Minha amada Cristiane. Ela leu em voz alta, a voz falhando. Se você está lendo isto, significa que meu maior desejo se realizou. Você encontrou alguém para amar novamente. Gustavo sentiu um nó na garganta, tocado pela generosidade de um homem que havia amado tanto que desejava felicidade para sua esposa, mesmo após sua própria partida. Não quero que se sinta culpada por seguir em frente. A carta continuava. Quero que seja feliz. Quero que Tiago e Mariana tenham uma figura paterna que os ame como eu os amaria. E há algo que precisa saber sobre esta casa em Tiradentes, onde sempre sonhamos morar. Cristiane parou de ler, as lágrimas impedindo que continuasse. Gustavo gentilmente tomou a carta de suas mãos e continuou. Trabalhei na reforma desta propriedade em 2018. Era uma casa especial, cuidada por um homem gentil chamado Benedito Ribeiro. Ele me contou que havia construído aquela casa para abrigar amor e família, e que um dia seu neto voltaria para encontrar a felicidade que estava procurando. Quando o conheci, pensei que talvez ele estivesse falando de nós. Talvez seja por isso que sempre me senti atraído por Tiradentes. Gustavo teve que parar para engolir o nó que crescia em sua garganta. Se algum dia precisar de um lar, lembre-se desta casa.
Lembre-se de que cuidei de cada tábua, de cada janela, pensando em você e nas crianças. E se o destino for bondoso, talvez o dono dela seja o tipo de homem que saberá reconhecer o tesouro que você é. Com todo o meu amor eterno, Carlos. O silêncio que se seguiu foi profundo e sagrado. Cristiane chorava baixinho, mas eram lágrimas de alívio e gratidão, não de tristeza. Gustavo a puxou para seus braços e ela se deixou abraçar, finalmente permitindo que ele a consolasse completamente. Ele nos abençoou, ela sussurrou contra seu peito. Carlos e seu avô, eles nos abençoaram. Parece que sim, Gustavo concordou, beijando suavemente o topo de sua cabeça. Parece que esta casa realmente estava esperando por nós. 2 semanas depois, a cidade de Tiradentes se preparava para a tradicional festa junina. Gustavo havia se oferecido para ajudar na organização, algo que surpreendeu até mesmo seu José, que havia conhecido Benedito, mas nunca imaginado que o neto seria tão envolvido com a comunidade. Nunca vi transformação igual, comentava seu José, enquanto eles decoravam a praça da igreja com bandeirinhas coloridas. Você virou um homem do povo mesmo. Sempre fui homem do povo, Gustavo respondeu, amarrando uma fita vermelha. Só havia me esquecido disso. A festa seria no sábado seguinte, e toda a casa fervilhava de atividade. Cristiane ensinava Mariana a fazer brigadeiros gourmet para vender na barraca da igreja, enquanto Tiago ajudava Gustavo a construir uma pequena barraca onde venderiam produtos da horta. Mãe, posso usar vestido de quadrilha? Mariana perguntou na quinta-feira à noite depois do jantar. Claro, minha filha. Temos aquele vestido azul que ganhamos da dona Conceição. E eu vou dançar quadrilha com o senhor Gustavo? A pergunta pegou Gustavo desprevenido. Você sabe dançar quadrilha? Sei. Aprendi na escola em Belo Horizonte. É fácil. Eu ensino. E assim, na sexta-feira à noite, Gustavo se encontrou na sala aprendendo passos de quadrilha com uma menina de 6 anos que levava sua função de professora muito a sério. Não, senhor Gustavo. É olha a chuva que eu quero. Aí você finge que está chovendo e corre para o lado. Mariana instruía pacientemente. Cristiane observava da porta da cozinha, rindo baixinho da concentração séria de ambos. Tiago havia sido recrutado como par de dança da mãe, e logo todos os 4 estavam rodopiando pela sala ao som de música sertaneja que tocava no rádio antigo. «Anarie!» gritava Mariana, e todos mudavam de direção obedientemente. «Balancê!» comandava Tiago, e os casais se balançavam de um lado para outro. Quando a música terminou, todos estavam rindo e ofegantes. Gustavo olhou ao redor da sala, para as cortinas simples que Cristiane havia costurado, para os desenhos de Mariana colados na parede, para o sofá velho, mas confortável, onde costumavam se reunir à noite, e se deu conta de que nunca havia se divertido tanto em sua vida. Amanhã vai ser perfeito, Cristiane disse, ainda sorrindo. Vai mesmo, ele concordou, mas não estava pensando apenas na festa. Na manhã de sábado, a casa acordou em festa. Cristiane vestiu um vestido florido que realçava seus olhos castanhos. Mariana estava radiante em seu vestidinho azul com babados e até Tiago havia aceito usar uma camisa xadrez para a ocasião. Gustavo escolheu roupas caipiras emprestadas de seu José. Calça de sarja, camisa xadrez, chapéu de palha. Está parecendo um verdadeiro caipira. Cristiane riu quando ele desceu vestido. Acho que sempre fui um caipira disfarçado de empresário. A festa junina de Tiradentes era exatamente como Gustavo se lembrava das descrições de seu avô. Autêntica, calorosa, cheia de vida. A praça da igreja estava decorada com bandeirinhas coloridas que tremulavam na brisa suave de junho. Barracas vendiam pamonha, canjica, quentão, pé de moleque, cocada. O cheiro de milho assado e amendoim torrado perfumava o ar. A família chegou junta, carregando suas contribuições para a festa. Os brigadeiros gourmet de Cristiane e Mariana fizeram sucesso imediato, e os produtos da horta de Gustavo se esgotaram em 1 hora. Senhor Gustavo, Dona Conceição, a proprietária da pensão local, o abordou entusiasmada. Que alegria ver o neto do Benedito participando da nossa festa. Seu avô nunca perdia uma. Pretendo continuar a tradição, ele respondeu, surpreendendo-se com a sinceridade de suas próprias palavras. Quando começou a quadrilha oficial,
Gustavo se encontrou no meio da praça com Mariana, como par de dança. Cristiane dançava ao lado com Tiago, ambos rindo das tentativas sérias do menino de seguir os passos corretamente. "Olha a chuva!" gritou o marcador da quadrilha. "Que chuva!" responderam os dançarinos em coro, correndo para se proteger. "Olha a cobra!" foi o próximo comando. "Ai, que medo!" gritaram todos, saltando dramaticamente. Gustavo se perdeu na alegria simples daquela dança folclórica, na música da sanfona que ecoava pela praça, nas risadas das crianças, no calor da comunidade que o havia acolhido como um dos seus. Quando olhou para Cristiane, que rodopiava com o vestido florido e esvoaçando, sentiu o coração transbordar de uma felicidade que não sabia que era possível. "Anarrié para o centro", comandou o marcador. Todos os dançarinos se dirigiram para o meio da roda, e Gustavo se viu face a face com Cristiane, apenas alguns centímetros entre eles. Ela estava corada pelo exercício, os olhos brilhando de alegria, e naquele momento ele soube com absoluta certeza que a amava. Não era o tipo de amor dramático e possessivo que havia sentido por Júlia. Era algo mais profundo, mais completo. Era o amor por tudo o que ela era. Mãe dedicada, mulher forte, companheira gentil, a pessoa que havia transformado sua casa abandonada em um lar verdadeiro. "Balancê!" gritou o marcador, e eles se balançaram ao ritmo da música, olhares fixos um no outro. "Eu te amo", ele disse baixinho, as palavras saindo naturalmente em meio à dança. O rosto dela se iluminou como se 1000 velas tivessem sido acesas de uma vez. "Eu também te amo", respondeu. E então a música os separou novamente, mas não antes dele ver as lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. O resto da noite passou como um sonho. Eles comeram pamonha quente diretamente da palha, beberam quentão que esquentava o corpo na noite fresca de junho, participaram de brincadeiras tradicionais como pescaria e argola. As crianças ganharam prêmios bobos, mas preciosos: um peixinho de plástico para Mariana, um chaveiro de madeira para Tiago. Quando a festa começou a se encerrar, próximo da meia-noite, eles caminharam de volta para casa sob um céu estrelado como Gustavo não via há anos. Mariana dormiu no colo dele durante a caminhada. Tiago bocejava enquanto contava os prêmios que havia ganhado. "Foi uma noite perfeita", Cristiane disse enquanto colocava as crianças para dormir. "Foi mesmo", Gustavo concordou, mas sabia que a perfeição da noite tinha menos a ver com a festa e mais a ver com o fato de que, pela primeira vez em sua vida, se sentia parte de uma verdadeira família. Mais tarde, na varanda iluminada apenas pelas estrelas, eles se sentaram juntos no balanço que Gustavo havia pendurado na semana anterior. O silêncio era confortável, pontuado apenas pelos sons noturnos do campo. "Gustavo", Cristiane disse finalmente, "você tem certeza? Sobre nós, sobre esta vida? Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. E seus negócios? Sua vida em São Paulo? Meus negócios sobreviverão sem mim. Andréa é competente o suficiente para tocar as coisas. E quanto à minha vida em São Paulo?" Ele parou procurando as palavras certas. Aquilo nunca foi vida de verdade. Era apenas existência. Ela apoiou a cabeça em seu ombro e ele passou o braço ao redor dela, puxando-a para mais perto. "Carlos ficaria feliz", ela sussurrou. "Ele sempre quis que eu fosse feliz. E você é feliz?" "Completamente." Eles ficaram assim por um longo tempo, balançando suavemente sob as estrelas, cada um perdido em pensamentos sobre como suas vidas haviam mudado completamente em poucas semanas. "Cristiane", Gustavo disse finalmente, "casa comigo?" Ela levantou a cabeça para olhá-lo, surpresa. "O quê?" "Casa comigo, oficialmente. Não porque precisamos, mas porque queremos. Porque quero que todo mundo saiba que você é minha família, que as crianças são minha família. Gustavo, não precisa ser nada grande ou caro. Pode ser aqui mesmo, na igreja da cidade, com seu José como padrinho e Dona Conceição como madrinha. O que você acha?" O sorriso que se espalhou pelo rosto dela foi resposta suficiente, mas ela disse mesmo assim, "Sim, claro que sim." E quando ele a beijou ali no balanço da varanda, sob o céu estrelado de Tiradentes, Gustavo Ribeiro soube que havia finalmente encontrado o que estava procurando a vida inteira,
mesmo sem saber que estava procurando. 3 meses depois da festa junina, a casa fervilhava de atividade em preparação para o casamento. Cristiane havia insistido em uma cerimônia simples, mas a comunidade de Tiradentes tinha outros planos. O que começou como uma celebração íntima na igreja local se transformou em um evento que envolveu praticamente toda a cidade. Dona Conceição quer fazer um bolo de 3 andares, Cristiane disse pela manhã, lendo uma lista crescente de ofertas da comunidade. Seu José insiste em tocar sanfona na cerimônia e Dona Maria ofereceu o vestido de noiva da filha dela. Gustavo sorriu, observando-a organizar os preparativos na mesa da cozinha. "Aí o que você quer?" "Eu?" Ela parou de escrever e o olhou com surpresa. "Não importa o que eu quero. Eles estão sendo tão gentis." "Importa sim." Ele se aproximou e pegou suas mãos. "É o nosso casamento. O que você realmente quer?" Cristiane ficou em silêncio por um momento, pensativa. "Quero que seja aqui", disse finalmente. "No quintal da casa. Onde nos conhecemos, onde nos apaixonamos. Então será aqui. Mas e a igreja? E as tradições? O pessoal vai ficar ofendido. O padre pode vir aqui para a cerimônia religiosa. E depois podemos ter a festa na praça da cidade, como eles querem." Gustavo beijou suas mãos gentilmente. "Assim todo mundo fica feliz." Foi exatamente isso que fizeram. No primeiro sábado de outubro, sob as amendoeiras onde Mariana havia encontrado a caixa de fotografias, Gustavo Ribeiro e Cristiane Oliveira se casaram numa cerimônia simples e emocionante. Cristiane usava um vestido de algodão branco que ela mesma havia costurado, simples mas elegante, com pequenas flores bordadas que Mariana havia insistido em ajudar a fazer. Gustavo vestia uma camisa branca e calça escura, mas havia trocado o sapato social por alpargatas, um detalhe que arrancou risadas carinhosas da plateia improvisada. Tiago foi o pajem, levando as alianças numa almofadinha que Dona Conceição havia emprestado. Mariana foi a dama de honra, espalhando pétalas de rosa colhidas no próprio jardim da casa. Seu José serviu como padrinho de Gustavo, e Dona Maria, que havia se tornado como uma mãe para Cristiane, foi sua madrinha. "Gustavo Ribeiro", disse o padre Fernando, que havia conhecido Benedito e ficado emocionado ao oficializar o casamento do neto do velho amigo, "aceita Cristiane Oliveira como esposa, prometendo amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida." "Aceito", Gustavo respondeu com voz firme, os olhos fixos no rosto radiante de Cristiane. "E você, Cristiane Oliveira? Aceita Gustavo Ribeiro como esposo, prometendo amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida?" "Aceito", ela disse, a voz embargada pela emoção. Quando se beijaram como marido e mulher, a pequena multidão explodiu em aplausos. Seu José começou a tocar Asa Branca na sanfona, as crianças jogaram mais pétalas de rosa, e até as galinhas caipiras pareceram cacarejar em aprovação do fundo do quintal. A festa que se seguiu na praça da cidade foi exatamente como Gustavo havia imaginado, que seriam as celebrações do tempo de seu avô. Música ao vivo, comida caseira em abundância, dança que durou até altas horas. Ele dançou com Cristiane, com Mariana, com Dona Conceição, e até mesmo ensinou alguns passos de valsa para Tiago. Seu avô estaria orgulhoso, seu José disse, quando eles tiraram uma pausa da dança, bebendo quentão numa mesa decorada com flores do campo. Benedito sempre disse que esta casa precisava de amor para voltar a viver. "E agora tem amor de sobra", Gustavo respondeu, observando Mariana ensinar passos de quadrilha para algumas crianças da cidade enquanto Tiago ajudava a Dona Conceição a servir brigadeiros. "Tem mesmo, e vai ter ainda mais." Gustavo olhou para o comerciante intrigado pela observação misteriosa. "Como assim?" Seu José apenas sorriu e deu uma piscadela, se afastando para dançar com uma senhora de cabelos brancos que havia sido professora primária de Benedito décadas atrás. Foi Cristiane quem explicou o comentário enigmático de seu José, 2 semanas depois do casamento. Gustavo estava no escritório improvisado que havia montado em um dos quartos, participando de uma videoconferência com Andréa sobre a reestruturação da empresa. Os números de outubro foram excelentes, Andréa estava dizendo da tela do laptop.
A ausência de Rodrigues realmente melhorou o ambiente de trabalho, e sua nova estrutura de trabalho remoto está funcionando melhor do que eu imaginava. Gustavo havia optado por manter participação ativa nos negócios, mas de forma completamente diferente. 3 dias por semana dedicados à empresa, sempre trabalhando remotamente de Tiradentes. 4 dias totalmente livres para a família e para a vida que havia descoberto. E as investigações sobre as irregularidades da empresa? Ele perguntou. Resolvidas. Era tudo coisa de Rodrigues mesmo. Ele tentou desviar fundos enquanto você estava ausente, mas descobrimos a tempo. Está sendo processado. Gustavo balançou a cabeça, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. 15 anos de parceria. Pessoas mudam, Gustavo, ou revelam quem sempre foram. O importante é que a empresa está sólida agora. Quando terminou a videoconferência, Gustavo encontrou Cristiane na cozinha preparando o almoço. Havia algo diferente nela naqueles últimos dias, um brilho especial nos olhos, uma serenidade nova. Como foi a reunião? Ela perguntou, mas sem o interesse ansioso que outras esposas poderiam demonstrar. Era curiosidade genuína, não preocupação. Boa. Os negócios estão indo bem. Ele se aproximou e a abraçou por trás. E como está você? Parece diferente ultimamente. Ela se virou em seus braços, os olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e alegria. Gustavo, preciso te contar uma coisa. Algo no tom de sua voz o deixou imediatamente alerta. O que foi? Está tudo bem? Está tudo ótimo. Ela respirou fundo. Melhor que ótimo. Eu estou grávida. Por um momento, Gustavo ficou completamente imóvel, processando as palavras. Grávida, um bebê. Deles. Grávida, repetiu como se a palavra fosse em idioma estrangeiro. De 2 meses. Fui ao médico ontem em Belo Horizonte para confirmar. Gustavo a puxou para mais perto, o coração batendo acelerado, mas desta vez de pura alegria, não de problemas cardíacos. Um bebê, murmurou maravilhado. Você está feliz? Feliz? Ele riu, levantando-a do chão e rodando com ela pela cozinha. Estou em êxtase. Completamente em êxtase. As gargalhadas de ambos trouxeram Tiago e Mariana correndo para a cozinha, curiosos sobre o que estava causando tanta alegria. O que foi? O que foi? Mariana perguntou, saltitando de ansiedade. Gustavo e Cristiane trocaram olhares, e ela assentiu, dando permissão para ele compartilhar a notícia. Vocês vão ter um irmãozinho, Gustavo anunciou solenemente. Um irmão? Tiago arregalou os olhos. De verdade? De verdade, Cristiane confirmou, rindo da expressão chocada do menino. Vai ter bebê, Mariana gritou, começando a dançar pela cozinha. Vai ter bebê na nossa casa. Nossa casa, Gustavo repetiu, saboreando as palavras. Sim, agora era oficialmente casa deles, família deles, vida deles. Os meses seguintes passaram numa felicidade tranquila e produtiva. Gustavo transformou um dos quartos menores em berçário, pintando as paredes de amarelo suave e construindo pessoalmente o berço de madeira com a ajuda de Tiago. Cristiane continuou cuidando da horta, agora com a ajuda entusiasmada de Mariana, que havia decidido que queria ensinar tudo sobre plantas para o bebê que estava chegando. Em dezembro, chegou uma carta que mudou tudo mais uma vez. Andréa escreveu informando que um grande conglomerado internacional havia feito uma oferta pela empresa. Uma oferta que permitiria a Gustavo se aposentar completamente se quisesse, com mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas. O que você quer fazer? Cristiane perguntou quando ele terminou de ler a carta para ela. Eles estavam na varanda, observando Tiago ensinar Mariana a fazer pipas com bambu e papel de seda que haviam comprado na cidade. O sol de verão batia suave na paisagem verde das montanhas e o cheiro de pão caseiro saía da cozinha, onde a última fornada esfriava. Não sei, ele admitiu. Parte de mim quer vender tudo e me dedicar completamente a isto aqui, mas outra parte sente que ainda posso fazer a diferença nos negócios. E o que seu coração diz? Gustavo ficou em silêncio, escutando os sons ao redor. As risadas das crianças, o canto dos pássaros, o barulho distante da nascente nos fundos da propriedade. Desde que chegara ali,
Havia aprendido a confiar mais no coração e menos nas planilhas. Meu coração diz que posso ter os dois, disse finalmente. Posso manter participação na empresa, mas como sócio minoritário. Continuar contribuindo, mas sem a responsabilidade total. Usar parte do dinheiro da venda para investir na comunidade aqui. Talvez uma pequena cooperativa para os artesãos locais ou um programa de turismo rural. Isso seria perfeito, ela concordou, apoiando a mão na barriga já arredondada. O bebê cresceria vendo que é possível fazer a diferença no mundo sem abrir mão da família. Exatamente. Eles selaram a decisão com um beijo suave, interrompido pelos gritos animados de Mariana. Olha, a pipa está voando. A pipa está voando. De fato, a pipa colorida subia alta no céu azul, dançando no vento quente de dezembro. Gustavo se levantou e foi ajudar as crianças a controlar a linha, Cristiane ao seu lado. Todos eles olhando para cima, seguindo a trajetória da pipa que voava livre e colorida contra as nuvens. Papai Gustavo, Mariana disse de repente, usando pela primeira vez o título que havia sido decidido semanas atrás. A pipa está voando igual a nossa família. Como assim, princesa? Está livre, mas ainda está conectada com a gente. Pode ir longe, mas sempre volta para casa. Gustavo olhou para aquela menina de 7 anos que havia aprendido sobre amor e segurança em menos de um ano, e se maravilhou com a sabedoria simples das crianças amadas. Você tem razão, disse, puxando-a para um abraço. Estamos todos conectados, não importa para onde o vento nos leve. Em março, numa manhã ensolarada que cheirava a chuva recente e flores de ipê, nasceu Carlos Benedito Ribeiro Oliveira. O nome foi uma homenagem ao pai que Tiago e Mariana haviam perdido e ao bisavô que havia construído a casa onde agora moravam. Gustavo segurou o filho nos braços pela primeira vez no hospital de São João del Rei e sentiu uma emoção tão intensa que por um momento não conseguiu respirar. Aquele bebê pequeno e perfeito era a materialização de tudo o que havia aprendido sobre amor, família e o que realmente importava na vida. Ele é lindo, Tiago disse, observando o irmão com fascínio. Ele vai gostar de futebol? Vai gostar do que quiser gostar, Gustavo respondeu beijando a testa do menino. Nossa única responsabilidade é amá-lo e cuidar dele. E ensinar ele a plantar tomate, Mariana acrescentou solene, e a fazer brigadeiro, e a dançar quadrilha. E todas essas coisas também, Gustavo concordou rindo. Cristiane, ainda cansada, mas radiante, observava a família que haviam criado. 3 crianças, 2 delas não biológicas, mas completamente suas, um marido que havia trocado o sucesso financeiro pela riqueza da vida familiar, uma casa que havia se transformado de abrigo de emergência em lar verdadeiro. Somos uma família completa agora, ela disse baixinho. Sempre fomos, Gustavo respondeu. Desde o primeiro dia. Um ano depois, numa tarde dourada de outono, Gustavo estava na varanda observando seus filhos brincarem no quintal. Tiago, agora com 10 anos, ensinava o pequeno Carlos a engatinhar na grama macia. Mariana, aos 8 anos, havia assumido o papel de irmã mais velha protetora, sempre por perto para garantir que o bebê estivesse seguro. A empresa havia sido vendida por um preço que superou todas as expectativas. Com o dinheiro, eles haviam investido na cooperativa local, ajudado a modernizar a escola da cidade e, ainda assim, guardado mais do que suficiente para garantir o futuro das 3 crianças. Mas o dinheiro, Gustavo havia descoberto, era apenas um detalhe. A verdadeira riqueza estava ali, naquela tarde tranquila, vendo seus filhos crescerem na mesma casa onde ele havia passado as melhores férias de sua infância. Cristiane saiu da casa carregando uma bandeja com limonada gelada, mais bonita aos 35 anos do que muitas mulheres de 20. A maternidade e a felicidade haviam dado a ela um brilho que nenhum cosmético caro poderia reproduzir. Em que você está pensando? Ela perguntou, sentando-se ao seu lado no balanço da varanda. Em como a vida é estranha, ele respondeu, passando o braço ao redor dela. Eu vinha aqui fugindo da vida, pensando que precisava de descanso. Não fazia ideia de que estava, na verdade, vindo para casa. A casa sempre soube, ela disse, repetindo uma frase que havia se tornado um mantra entre eles. Sempre esteve esperando. E agora?
Agora vai continuar sendo um lar, para nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. E quem sabe para outras famílias que precisarem de um lugar para encontrar o amor. Gustavo beijou sua testa suavemente. Parece um final perfeito. Não é final, ela corrigiu sorrindo. É só o começo. E tinha razão. Enquanto observavam Carlos dar seus primeiros passos cambaleantes pelo quintal, apoiado pelas mãos carinhosas de seus irmãos mais velhos, Gustavo Ribeiro soube que sua história estava apenas começando. A história de um homem que havia perdido tudo o que pensava que queria, para encontrar tudo o que realmente precisava. A história de uma casa que havia esperado pacientemente pela família certa. A história de um amor que havia transformado invasores em família, estranhos em almas gêmeas, uma propriedade abandonada em um lar verdadeiro. E enquanto o sol se punha sobre as montanhas de Tiradentes, pintando o céu de laranja e rosa, a família Ribeiro Oliveira se reuniu na varanda para mais uma noite de histórias, risadas e o tipo de felicidade simples que não pode ser comprada, apenas vivida. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gustavo e Cristiane tenha tocado seus corações tão profundamente quanto tocou o nosso. Esta jornada de descoberta, amor e transformação nos lembra que às vezes o que pensamos que é uma interrupção em nossas vidas é na verdade o começo de nossa verdadeira história. Se esta narrativa os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um gostei no vídeo. Temos uma playlist especial com histórias igualmente tocantes, esperando por vocês. Cliquem aqui ao lado para descobrir mais narrativas que celebram o poder transformador do amor e da família. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, o valor dos relacionamentos verdadeiros e a magia de encontrar lar onde menos esperamos. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários qual momento da história mais os emocionou. Que lições sobre família e amor vocês levarão desta narrativa? Esperamos vocês sempre aqui, compartilhando conosco a beleza das histórias que fazem nossos corações baterem mais forte.